Vamos ler juntos com uma voz bem forte, adorando o Senhor, com muito temor e tremor. Versículos 13 e 14 do livro do Evangelho escrito por Mateus, capítulo 7. Leiamos. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. O desejo do nosso coração é que a nossa oração, firmada antes da gente começar a falar, possa ser atendida pelo Senhor e que Ele nos edifique. O nosso tema de hoje, a difícil caminhada do crente. Algumas coisas são importantes a gente frisar antes da gente entrar no sermão ou na exposição desses dois versículos. Uma é que há muitos anos um homem chamado Pelágio, ele anunciou que o homem não nascia pecador. Ele se tornava pecador por causa da influência do meio. Sendo assim, ele podia por si só escolher ser salvo ou não, dependendo da sua realidade. Depois alguém olhou e disse, não, está meio complicado, vamos dar uma melhorada. E aí surgiu o chamado semi-pelagianismo, que é Deus dá a graça para salvar e você tem que ir lá buscar. Então é uma salvação cooperada entre Deus e o homem. Em contrapartida surgiu também um outro chamado Agostinho que disse, não, a salvação é tão somente pela graça de Deus, é Deus que toma a iniciativa, é Deus que vai ao homem, é Deus que transforma o homem. Diante disso, nós temos muitas pessoas que entendem e anunciam o Evangelho de forma equivocada. E algumas correntes aí complicam a situação. Por exemplo, algumas pessoas dizem, venha para Jesus e pare de sofrer. Como se você fosse para a igreja, tudo na sua vida tornasse aquilo que você deseja. Ou seja, não tem mais enfermidade, não tem mais crise financeira, não tem mais problema na vida, não tem perseguição, não tem nada. Já tem outras pessoas que pensam que indo para a igreja será bem aceito por todas as pessoas. Então essas linhas que traçam o Evangelho dentro de um contexto de uma caminhada sem problemas, sem dificuldades, pensam-se, se a salvação ela é tão somente de graça, então não existe um preço a pagar na caminhada. Então precisamos entender, uma coisa é a salvação garantida por Jesus de graça, e essa não tem preço a pagar, você não paga por isso. Quem estava aqui hoje no nosso estudo, momento com a palavra, às 15 horas, nós estudamos sobre essa questão. Então a salvação, ela é de graça, você não paga pela salvação, você não consegue pagar pela salvação. Então a salvação não tem um preço para você. Por quê? Porque você adquire a salvação. No entanto, a caminhada do crente, ela é cheia de obstáculos, cheia de dificuldades. E por isso o Senhor Jesus nos ensina neste momento do Sermão da Montanha lições especiais para a nossa vida, para o nosso crescimento. Jesus nos fala de duas portas e dois caminhos que são apertados, que conduzem para a vida, e de duas portas e dois caminhos largos, que conduzem para a perdição. E ele aponta que só há então dois caminhos, dois destinos, sendo o caminho estreito, destino salvação, o caminho largo, destino perdição. Outra informação que Jesus nos dá é que no caminho estreito tem um número menor de pessoas caminhando, enquanto no caminho largo há uma grande multidão caminhando.
Para a gente estudar aqui e aprender a razão de Jesus ensinar isso aqui e o que ele está ensinando, nós precisamos, antes de mais nada, reafirmar que a salvação é tão somente pela graça de Deus. Eu sei que você já sabe disso, mas para tomarmos caminho, neste caminho estreito, nessas dificuldades, neste preço do discipulado, precisamos entender que não tem a ver com a salvação, mas tem a ver, ou melhor, não tem a ver com o ganho da salvação, mas por estar salvo, aí você paga um preço, não para ser salvo, mas por ser salvo, diante de algumas coisas que nós aplicaremos aqui. Bom, em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, nós encontramos o Senhor Jesus dizendo o seguinte: pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Vamos repetir comigo? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então aqui está afirmado que a salvação, ela vem de Deus, a fé vem de Deus, e nada vem da obra, para que não possamos bater no peito e dizer, eu mereço mais, porque eu fiz mais ou busquei mais. Então é uma iniciativa de Deus e somente de Deus. Em Romanos 3, 24, encontramos que somos justificados gratuitamente na sua graça, mediante a redenção aplicada por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, não há nenhum merecimento em nós, nenhum motivo em você e em mim, que atraísse o olhar de Deus para que Ele nos salvasse. Já tenho falado para a igreja aqui, você sabe disso, que o termo gratuitamente é o mesmo termo de João 15, 25, quando Jesus diz, odiaram-me sem motivo. Sem motivo ali é o mesmo gratuitamente aqui, enquanto que lá em João é usado para mostrar a perfeição de Jesus, que ele foi odiado sem merecer ser odiado. Paulo inverte em Romanos 3, 24, ao dizer que nós fomos justificados também sem motivo nenhum. Tudo pela graça de Deus. E por final, João 6, 44, quando o próprio Jesus diz que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não me for dado. Sendo assim, nós fizemos essa pequena exposição de que não há outro meio de salvação, é somente Jesus Cristo e pela graça de Deus. Nós não merecemos, nós não fazemos, nós não buscamos por nós mesmos, mas essa salvação é nos dada. Agora, uma vez que essa salvação ela nos é concedida pela graça de Deus, nós somos colocados, nós fomos adotados. Efésios capítulo 1 vai nos dizer que nós fomos adotados em Cristo Jesus, fazemos parte agora da família da fé, e uma vez que agora somos da família da fé, há algo que acontece conosco. A regeneração é o processo pelo qual o salvo é retirado do meio ou do seu local normal, fazendo com que ele se torne agora estranho ao ninho. Ele é de uma geração corrompida, pecaminosa, destruída, uma geração totalmente condenada, que ama a maldade, que ama a corrupção, que ama a mentira, que ama as trevas e que odeia tudo aquilo que se diz Deus ou santo, no sentido da pessoa do nosso Deus, ou do povo de Deus. Se você olhar
em Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3, ele nos diz que ele nos deu vida, estando nós mortos os nossos delitos e pecados. E depois do versículo 2 fala, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Depois do versículo 3, nós andamos, ou seja, todos éramos do contexto por natureza filhos da ira. Então você e eu, todos os que nasceram depois de Adão e Eva, ou de Adão e Eva, nasceram dentro deste contexto de naturalmente filhos da ira. Quando acontece a regeneração, quando Ele nos dá vida, quando Ele nos salva do meio no meio. Se olharmos Colossenses 1, 13 e 14, nós encontramos o seguinte: Deus, nos libertou do império das trevas. O que Paulo está dizendo é que as trevas, ela é dominada por um imperador, que é Satanás. E Deus nos libertou, Deus nos tirou do domínio de Satanás, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ou seja, para o domínio do Rei Celeste. E aí Ele nos purificou e nos redimiu. Então Ele promoveu uma transformação em alguém que era do meio das trevas. Em 2 Coríntios 5,17, Paulo diz que nós fomos tornados nova criação. As coisas antigas passaram, e eis que se fez novo. E aí é criação no sentido de nova vida, nova pessoa, novo corpo. Um corpo que anteriormente era dominado pelas forças do mal, agora é templo do Espírito Santo. Essa transformação nos mantém ainda no mundo salvos. Nós estamos no meio, mas agora não somos mais a mesma natureza dos demais. Tanto é que quando nós somos colocados na presença de Deus em oração pelo próprio Jesus, em João 17, ele diz que nós não somos do mundo, mas nós estamos no mundo. Então ele diz, guarda-os no teu nome. Mas nós somos feitos de Deus, para Deus e mantidos neste mundo. Por isso, o ódio que as pessoas têm quando você simplesmente quer viver a sua vida em santidade. É por isso que o mundo odeia a Deus e, consequentemente, a sua igreja, porque nos tornamos diferentes neste mundo. Daí, então, começam a vir as dificuldades. Por isso ele diz, como está aqui, entrai pela porta estreita. O que quer dizer essa porta estreita? Significa que eu preciso, com o meu esforço, passar por ela para ganhar a salvação? Não. É que eu, em Jesus, fui colocado nessa porta estreita, quando Ele me salvou, e então eu sou diferente dos demais, então eu sou estranho para os demais, e com isso, rejeitado pelos demais. A estrada estreita, a porta e o caminho estreitos, é justamente você ser diferente no meio de um povo que não adora a Deus. E a porta larga e o caminho largo é justamente você viver de acordo com tudo aquilo que está no seu coração e em consonância com aquilo que o mundo oferece. Mas eu preciso mostrar a vocês o que é, então, essas dificuldades, esse caminho estreito. Esse caminho estreito, entre outras coisas, nos é apresentado em 3 itens diferentes. Primeiro, nós somos colocados no mundo, para viver no mundo, em que se levantará contra nós. Vamos dar uma olhada nisso?
capítulo 10 de Mateus. Você tem aqui o capítulo 9, 38, o Senhor Jesus falando que devemos orar, rogar ao Senhor para que mande trabalhadores para a sua seara. Logo em seguida, ele escolhe os 12 apóstolos, nome por nome, e os envia, dá a sua missão. Mas há algo muito interessante no versículo 16. Então, qual que é o primeiro aperto? O que você enfrenta que vai caracterizar o caminho apertado? É o ataque externo de pessoas, do sistema deste mundo contra você. Olha só o versículo 16, capítulo 10, versículo 16. Vamos ler juntos? Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, olha só a lógica. Olha o convite de Jesus para você, para mim, para o povo dele. Eu estou enviando vocês como lobo para o meio de ovelha, é isso? Não. Olha só, vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Isso é atraente? Não, não é atraente. O que significa isso? Significa que o evangelho, o primeiro aperto na porta e no caminho, são os ataques deste mundo tenebroso, que são chamados aqui de lobos ferozes. E o povo de Deus é chamado de ovelha. Versículo 17: acautelai-vos dos homens. Olha a expressão: vos entregarão a tribunais. Vos entregarão a tribunais. Versículo 21: um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Haverá ataques dentro da própria família. Autoridades, pessoas, autoridades, família. Olha o que continua no versículo 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Agora preste atenção, é por causa do nome de Jesus, porque às vezes tomamos decisões em nosso próprio nome. A grande questão é a perseguição que vem sobre a igreja por causa do nome de Jesus. Estamos vivendo tempos difíceis e confesso aos irmãos que o Espírito Santo me fez ler um versículo que mexeu comigo ontem. Foi ontem mesmo, ontem. E eu assim, meus olhos foram abertos para isso. Nós não estamos em tempos de matar cordeiros e festejar. Estamos em tempo de jejuar e consagrar a vida, porque o que tem se levantado está próximo e entrando para atacar a igreja. É algo que nós nunca passamos, nunca conhecemos e conheceremos agora. O que nós temos hoje dentro deste mundo são princípios que estão sendo colocados para quebrar os princípios das Sagradas Escrituras. Por favor, fique ligado aqui. Isso é muito sério e você enfrentará isso daqui a pouco, como crente. A agenda mundial é justamente uma agenda para destruir os princípios da igreja cristã, os princípios de Deus.
Você tem características já bem aguçadas das duas bestas do Apocalipse capítulo 13. Você tem uma agenda mundial para determinar um princípio dominador, e você tem pessoas da área religiosa cedendo a esses princípios e começam a seduzir os próprios cristãos para essa linha. Volto a falar para vocês: briga-se para proteger ovos de tartaruga, os mesmos que brigam para matar um bebê no ventre. E não é uma questão de opção de vida. Eles querem que a própria igreja aceite-os no meio com esta linha. O princípio básico é destruir os princípios bíblicos. E disso depende toda a sua vida. Disso depende todo o seu comportamento, a maneira que você vai reagir a isto. Você vai achar normal, aceitar, ou você vai manter a sua postura de cristão? Um amigo chegou para mim e disse: estou preocupado, olha esse vídeo aqui, porque estão colocando chip, e o chip é o anticristo. Não, o chip não é a marca do anticristo. Pode ser usado como instrumento dele, assim como qualquer outra coisa pode ser usada. O que o Senhor Jesus está dizendo é que as pressões contra a igreja são proclamadas e são transformadas em ações. E a igreja precisa manter-se neste caminho estreito quando esses vêm contra nós. E eu quero deixar uma palavra de conforto para o seu coração, porque está aqui ainda no capítulo 10. Ele vai dizer: portanto, não temais. Depois ele diz de novo no versículo 28, não temais. Depois no 31 ele diz, não temais. E ele está dizendo o seguinte: o Senhor sabe, é Ele que manda cair um pardal morto. É Ele que sustenta o pardal ou deixa ele morrer. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, e nenhum pode fugir daí fora do controle dele. Então fica tranquilo. Fica tranquilo. E ele diz assim: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, meu amado irmão, todos que se encontram, firmem-se em Jesus neste caminho estreito, mesmo com ataque externo. Outro ataque é o ataque do próprio Satanás. O apóstolo Pedro, no capítulo 5 da primeira epístola, 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Olha o que ele diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Existe agora também diretamente um ataque do próprio Satanás, o próprio diabo, o acusador. E há momentos, sim, que ele vem sobre você, e Paulo chama esse dia de dia mau. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau.
E ele fala anteriormente, no versículo 12, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Satanás se levantará contra nós em determinados dias de forma mais intensa. Olha o que o próprio Senhor Jesus disse a Pedro em Lucas 22, versículos 31 e 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Tem muitas pessoas que estão equivocadas e que estão temendo a Satanás, tem medo de Satanás. Se estiver endemoniado, ele passa longe, está correndo, porque ele tem vergonha de ser envergonhado por Satanás. E teme, morre de medo de Satanás. Deveriam temer a Deus. Satanás não pode lhe condenar, Deus pode matar e jogar a alma no inferno. Deveria temer a Deus. No entanto, há também aqueles que ignoram o poder das trevas e que não levam a sério o poder das trevas. Lembre-se o que Jesus acabou de dizer: Satanás vos reclamou para vos peneirar. E se você não sabe o que é peneirar, é só você lembrar aí daquilo que você faz na peneira, quando você vai coando e esfregando a mão para que algo saia. E no caso de Pedro, era para sair a fé. O que Satanás estava querendo com Pedro é tirar-lhe a fé. Mas a palavra abençoada é que nós temos um que intercede por nós. Romanos capítulo 8, versículo 34. O qual ressuscitou e está à direita de Deus e intercede por nós. Então nós temos duas forças que lutam contra nós e que nos colocam num caminho apertado. O sistema deste mundo, porque não aceita tirar-nos do meio na nossa salvação, e Satanás, que é o príncipe deste mundo. Essas duas forças lutam contra nós durante todo o tempo da nossa caminhada. Mas eu vou dizer mais, e talvez seja o pior inimigo seu e meu: nós mesmos, a nossa natureza pecaminosa. A nossa natureza que precisa ser mortificada dia após dia. Precisamos fazer morrer a nossa natureza dia após dia. Quando o Senhor nos salvou, Ele colocou em nós um novo coração e nos habilitou com este Espírito que agora habita o nosso coração a fazer morrer a natureza carnal. De que maneira que nós fazemos morrer a natureza carnal? Efésios 5, 18 em diante. Olha o que ele diz: enquanto tem muito crente amando a bebida alcoólica, se deleitando em bebida alcoólica, a exortação da palavra do Senhor é para que você se encha do Espírito e não da bebida. Ele diz: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E a expressão encher-se ou enchei-vos, encher aqui é o que nós podemos chamar de verbo reflexivo. Nós nos enchemos sendo cheios, ou seja, nós não conseguimos nos encher sozinhos, nós temos que ser habilitados a nos encher. E de que forma que somos habilitados a nos encher? Olha só o que ele diz no versículo 19: falando entre vós com salmos.
A palavra de Deus precisa ser o nosso alimento para o fortalecimento, para ficarmos cheios do Espírito Santo. Não só isso, mas também nós precisamos estar louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais que exaltam a Deus e não as pessoas, que exaltam ao Senhor e não a denominação, que exaltam ao Senhor e não as mães ou os pais ou quem quer que seja, mas que exaltem ao Senhor, veja bem, de coração louvando ao Senhor. A oração, dando sempre graças por nosso Deus e Pai. A oração, então você tem a palavra, você tem a adoração, o louvor, e você tem a oração. E vou dizer uma coisa: o dia que a nossa igreja acordar para a oração, Deus fará neste bairro algo que você não pode nem imaginar. Enquanto nós confiamos na nossa própria força e oramos pouco produzimos. Quando nós oramos lançando no Senhor, Ele fará aquilo que nós não podemos fazer. Mas para enchermos, nós precisamos da palavra, nós precisamos do louvor, e nós precisamos da oração, e nós precisamos também do relacionamento cristão. Versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Como que eu vou me encher do Espírito Santo? Eu vou me encher do Espírito Santo quando eu começar a voltar-me para os salmos que exaltam, que glorificam ao Senhor como palavra de Deus. Eu vou me encher do Espírito Santo quando eu começar a louvá-lo com hinos e cânticos espirituais. Eu vou encher do Espírito Santo quando eu começar a praticar a oração com ações de graças ao nosso Deus. E aí eu vou me relacionar dentro do padrão cristão. É dessa forma que eu vou me encher, que eu vou ser cheio do Espírito Santo. Os instrumentos são esses, eu busco neles, e agora o Espírito Santo vai trabalhando e transformando o meu coração. E uma coisa que Ele vai fazer na minha vida está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. É dessa forma que eu mato a natureza terrena. Não adianta você dizer: eu vou sair e vou me isolar deste mundo. Eu vou parar de falar isso, parar de pensar isso, parar de fazer isto, parar de comer aquilo, parar de vestir isso. Não adianta. Isso não lhe conduzirá à santificação. O que lhe conduzirá à santificação é justamente encher o seu coração de Deus, encher o seu coração das coisas celestiais, e automaticamente, à medida que você vai se enchendo do espiritual, você vai então eliminando o que é carnal, o que é material, o que é das trevas. Não adianta você se esvaziar de algo e não se encher de outro. É necessário que você seja cheio de Deus, para que você possa ser vazio de você mesmo. Isso é muito importante, porque nós lutamos contra nós mesmos. Por que então Jesus está dizendo isso? Ele está dizendo isso porque Ele começou a dizer no capítulo 5, versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito, os mansos, bem-aventurados aqueles que choram por causa de não alcançar o que precisa, e o Senhor então os enche de justiça, tem fome da justiça, é misericordioso. Por que Ele está falando? É porque nós precisamos lutar contra o nosso próprio eu. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. E o caminho estreito é justamente essa luta em que você trava com o sistema deste mundo, você trava com Satanás e você trava com você mesmo, em dizer: não, aqui quem manda é o Senhor. Não é nem o sistema deste mundo, não é nem Satanás e nem a minha própria vontade. Quem manda aqui é o Senhor. Se você olhar logo em seguida,
do Mateus 7, 24, ele vai dizer: todos aqueles, pois, que ouvem a minha palavra e as praticam. Mas Lucas, ele registra uma outra fala de Jesus introdutória. Ele diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Lucas 6, 46. Então, a grande questão é justamente esta: Ele é o Senhor, e a vontade dele é boa, agradável, perfeita. A minha vontade é má, desagradável e imperfeita. Por isso tenho que me submeter a Ele. Então são essas três linhas que vêm contra nós na caminhada do crente. Por isso o caminho é apertado. Mas eu preciso encerrar apontando a você outra coisa importante. É que ele diz que é mais fácil caminhar para a perdição do que para a salvação. E tem muita gente do outro lado. É bom andar com a multidão. Eu tenho dito a você sempre, quando tem um grande grupo caminhando em uma direção e um pequeno grupo em outra direção, preste bem atenção, possivelmente aquele pequeno grupo está com a razão. Porque a multidão sempre escolhe aquilo que satisfaz a si mesma. E ele disse: o caminho e a porta estreitos, são poucos os que entram por eles. O caminho e porta largos, são muitos os que entram e caminham por ele. Agora eu pergunto: em que caminho você está dirigindo a sua vida? Em que caminho você está dirigindo a sua vida? Toda vez que você é aplaudido pelo mundo, você deve chorar. Se você está sendo aplaudido pelo mundo, chore, porque certamente você não está no caminho estreito. Se você está sendo aplaudido, há pouco tempo alguém disse para mim assim: eu fico feliz porque alguém falou para mim assim, estava uma turminha conversando uma porção de besteira, eu estava lá perto deles, e disseram assim: eu gosto do fulano de tal, porque ele não faz diferença, não invoca com a gente, não faz diferença nenhuma. E ele achando que isso fosse uma qualidade, e isso é um defeito. A luz de Jesus deveria brilhar ali tão forte, a ponto daqueles moços dizer o seguinte: eu vou sair daqui porque não dá para ficar fazendo o que nós estamos fazendo, estamos falando na sua presença. O outro foi capaz de chegar: olha, eu tenho uma postura comigo, eu trabalho na empresa lá há tantos anos e ninguém sabe, nem que eu sou crente. Que tristeza. Deveria todos conhecer Jesus. Meu professor, o reverendo Zé João, esteve aqui na igreja há um tempo, não sei se quantos se lembram dele. Ele sofreu um acidente muito grave, a sua bacia foi esmiuçada praticamente, foi muito quebrada. E ele ficou muito tempo no hospital, a ponto do médico, que era um ateu, disse para ele: olha, não, você vai ficar com a perna mais curta que a outra e é o melhor que eu posso fazer. E ele disse assim: doutor, eu vou orar pelo senhor, o senhor vai fazer uma cirurgia que o senhor nunca fez na vida do senhor. O reverendo Zé João começou a receber solicitação de oração por enfermos em outros quartos. Depois da cirurgia, o médico chegou para ele e falou assim: olha, eu não creio não, mas continua orando por mim, porque eu nunca fiz uma cirurgia desse jeito. E o reverendo Zé João não teve problema nenhum para movimento. Deus fez ali um milagre, uma operação na mão de um ateu. Sabe-se lá, um dia ele vai ser alcançado pela graça do Senhor. Mas o que eu quero dizer é que o hospital inteiro ficou sabendo que ali tinha um homem de Deus, e começaram a fazer: vai lá no quarto tal e pede o fulano para orar por mim, vai lá. Aí o outro diz: não, eu estou há tanto tempo na empresa e ninguém sabe que eu sou crente. É vergonhoso isso. As pessoas precisam ver-nos como filhos de Deus. Não podemos nos adequar a este mundo, nós somos de outro mundo, nós somos do céu, nós somos moradores do céu, cidadãos do céu, nós não somos daqui da terra, nós estamos aqui na terra para brilhar Jesus Cristo, para que a glória de Deus seja conhecida em você e em mim. E para isso nós teremos um caminho estreito, apertado, porque ninguém gosta de ter a sua maldade mostrada, revelada.
E a luz de Cristo revela a maldade do homem. Por isso, escolha o caminho apertado. Seja um fiel servidor do Senhor. Caminhe na contramão deste mundo. Há muitos que estão caminhando. E a festa é grande, mas essa festa é temporária. A nossa festa é eterna. Primeiro, não tem nada mais gostoso do que estarmos ao redor da palavra do Senhor. Há pessoas gostando de festinhas, gostando de comida, gostando de tantas coisas. Não tem problema nenhum você gostar de uma festinha com seus colegas, seus amigos, desde que não fira a palavra do Senhor. Um bom jantar, não tem problema nenhum. Mas vou dizer, nada disso se iguala ao nos encontrarmos aqui para cantar louvores a Deus, para orar ao Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Confesso aos irmãos que tem um grupo formado aí por 4 ou 5 pessoas, que está vindo para a igreja toda quarta-feira às 15 horas. E o horário programado é das 15 às 16. E nós saímos normalmente às 17. Fazendo o quê? Estudando a palavra de Deus. Você quer vir também? Pode vir, bem-vindo. Toda quarta-feira, às 15 horas. Se você quiser sair mais cedo, pode sair. Se você conseguir, pode sair. Mas que delícia é a palavra do Senhor. Como é bom estudar a palavra do Senhor. Não existe banquete melhor. Porque nos alimentamos das coisas do céu. O Senhor Jesus lhe diz: entrai pela porta estreita. Apertado é o caminho que conduz para a salvação. São poucos os que estão lá. Cuidado com a porta larga. Espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E tem muitos lá. Em qual caminho você está? Mas eu sou crente. Em qual caminho você está? Pense nisso. A salvação é de graça. Mas a caminhada do crente tem um preço. O Senhor Jesus, em Mateus 16, ele disse: quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz dia após dia. E siga-me. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Coloquemos-nos em pé.